Estamos começando agora mais uma edição do programa Qual é o Valor? E você sabe, toda semana aqui na Evangelizar TV, um tema de alta relevância em que a gente discute o valor de diversas situações, questões das nossas vidas. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre o valor da honestidade. Parece algo tão comum, né? Se eu perguntasse para você agora que está em casa, você é absolutamente honesto? A gente ia dizer na hora, né? Eu ia dizer, eu sou, talvez você também dissesse, mas o fato é que nós aceitamos algumas coisas, nós fazemos algumas concessões que às vezes não caracterizam a honestidade pura e simples. E por isso eu trouxe hoje dois grandes profissionais para a gente falar sobre esse tema. Eu vou conversar aqui com o empresário Markinson Marques. Obrigada pela participação, Markinson. Obrigado, eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês e falar de um tema tão importante. Nós vamos falar, gente, sobre honestidade no ambiente empresarial. Imagina o desafio que é isso. E também aqui comigo o consultor João Gustavo Raca, que já participou aqui do programa Qual é o Valor, para trazer uma reflexão para a gente sobre a honestidade, o preço que às vezes nós temos que pagar, mas que certamente eu já antecipo, é um preço que vale a pena e a gente não pode, em nenhuma circunstância, abrir mão da honestidade. Então vamos lá. Para poder abrir esse debate aqui, eu peguei alguns números sobre a situação atualizada do Brasil no ranking da corrupção mundial. E, infelizmente, o Brasil já esteve numa posição um pouco melhor. Hoje está no número 38, a posição 38, na verdade, está na posição 96 no índice de percepção de corrupção, tá? E com pontuação de 38. É a terceira pior nota da série histórica e é a mesma pontuação alcançada na edição anterior, o que está abaixo da média da América Latina e Caribe. O que está acontecendo conosco? O senhor tem essa percepção de que o país regrediu? Eu tenho, Mira. Na verdade, quando a gente começou, no Brasil, a população tomar consciência, sair às ruas de verde e amarelo, aquela coisa toda, eu peguei carretas da minha própria empresa, e também fui para as ruas. Então ali a gente começou a dar uma mensagem para o mundo, através da mídia, que o Brasil estava combatendo a corrupção. E nós podemos dizer que a Lava Jato é um exemplo a ser seguido. Nós somos muito melhores no Brasil com a Lava Jato do que foram os italianos lá. É verdade. O problema é que a gente começou a cair agora, nos últimos 2 anos, porque o STF deu um péssimo exemplo, isentando de condenações aí, de cumprir pena, quem já estava condenado, soltando tanta gente da prisão. Então, esse péssimo exemplo do Poder Judiciário, na cúpula dos poderes brasileiros, ele causa um efeito devastador na sociedade. É isso que está acontecendo. Senhores, por que será que corrupção está tão entranhado na nossa cultura? Qual que é a sua opinião? Na verdade, Mira, a corrupção está entranhada na cultura de todos os povos. Do homem, O problema, de um modo geral, né? Exatamente. O problema é que nós temos um judiciário fraco, que se tornou até uma chacota no país falar que nós somos o país da impunidade. É uma verdade, porque se não há uma disciplina jurídica, se o Estado de Direito não impera na sociedade, as pessoas vão inventando subterfúgios para poder buscar os seus interesses. Isso é natural, o ser humano ele tem... uma concepção filosófica do homem sabe que nós carregamos debilidades. Se nós não somos auxiliados ou exigidos a cumprir o bem, a praticar justiça e ser honesto, a tendência do homem é procurar subterfúgios. Então, é uma coisa muito simples, tem que haver um estamento que faça valer o direito. Se não há direito, então vira casa de ninguém, O pior é que tudo isso a gente vai trazendo para o nosso cotidiano e é interessante que a gente começa a achar comum muitas vezes. E do comum passa ao aceitável, porque você vê aquilo todo dia, o extraordinário é não ser daquele jeito, o extraordinário é ser honesto, principalmente em algumas esferas da sociedade, E aí eu falo, isso é muito grave para o cidadão comum, para a gente transportar isso para a nossa casa, para a nossa vivência, para as nossas relações, até nas pequenas coisas, não é, Markinson? Você sabe o que está me preocupando? É o seguinte, eu tenho no grupo aí, são 6 empresas e mais um instituto. Então, a gente tem aí de funcionários diretos, uns 550 mais ou menos, e se somar motoristas, os indiretos que a gente chama,
A gente está nos 1.500. Então eu tenho faixas etárias, a turma dos 50, 60 anos, tenho a turma dos 40 e eu tenho jovens de 20 anos, 18, 25. E é incrível, essa nova geração, ela está com os valores todos distorcidos. Por quê? Porque quem tem hoje 25 anos, ele conviveu no país com o péssimo exemplo dos últimos governantes aí da esquerda governando o poder, petrolão, tanta corrupção, né, no Congresso Nacional, a mídia colocando isso toda hora e acabaram achando que isso é normal. Então o nosso maior problema está em corrigir, se é que é possível, a cabeça dos mais jovens. Você concorda? Eu concordo plenamente. Até comentar sobre isso, porque não adianta você esperar lá de cima. A gente já viu que na classe política é uma classe deteriorada, cuja raiz do mal não está na posição que ele ocupa, mas está na educação, está na formação familiar, está no berço. E esse berço você não improvisa com soluções técnicas nem jurídicas, né? A formação da juventude, até estou envolvido agora num projeto de formação da juventude que eu acho que é a única solução que você tem para mudar as gerações. E mudar as famílias, que a educação vem da família. Por mais que a sociedade esteja corrompida, os valores são, você bebe na família de criança. Quando você tem as idades, tem as janelas de conhecimento, de aprendizado, que faz você incorporar os valores que vão depois fazer você pensar coerentemente o resto da vida. Então, nós temos um problema sério de educação, já há muitos anos. Nós temos uma educação ideologizada, nós temos um bombardeio da família, da estrutura familiar que vem se degradando a sociedade familiar já há muitos anos. E tudo isso vai trazendo consequências como são os líderes que ocupam cargos públicos no país, né? Eu acho que vocês trocaram no ponto mais importante, que é o fundamento, a base de toda essa falta de honestidade, que é justamente destruição dos valores básicos, né? Dos valores fundantes, na verdade, de uma sociedade. Eu gosto muito daquele jargão que é interessante, acho que é muito eloquente, porque diz que se o malandro soubesse o valor da honestidade, ele seria honesto só de malandragem, né? Boa essa! Porque, na verdade, é isso, a honestidade tem um peso tão grande, ela só traz resultados positivos. Tudo na vida que você procura o bem, no médio e no longo prazo, você tem resultados transformantes. Claro. Então, é um erro, é um engano. A pessoa quer se enganar, ele está se enganando a si mesmo. A pessoa está se inquietando, está procurando subterfúgios e está cada dia se enroscando mais nas artimanhas dessa debilidade humana que só nos afasta da felicidade, né? No fundo, em última análise. Às vezes pode até parecer um ganho a curto prazo, que na verdade não caracteriza um ganho depois, né? Exatamente. Gente, nós vamos fazer um breve intervalo comercial e daqui a pouco eu volto e vou mostrar também o trecho de um filme que fala exatamente sobre o dilema de uma empresa no momento de crise financeira muito grande, que eu imagino que seja um dilema comum entre as grandes empresas, né? Agir corretamente ou não, pagamos o imposto todo ou não pagamos, enfim. A gente traz esse trecho do filme, sugerindo que você assista depois, porque é um excelente filme, mas para também ilustrar aqui a nossa discussão. Nós já voltamos e você vai saber também quais são os passos, né? O que uma empresa precisa fazer para ser considerada ética e trazer outros casos aqui, exemplos de situações que o Markinson tem desenvolvido aí pelo país afora, desafiando outros empresários também, por que não? Já voltamos. Estamos de volta aqui com a nossa discussão sobre o valor da honestidade. E a minha pergunta de sempre, né, gente? Eu gosto de incomodar, deixar uma pulguinha atrás da orelha para você pensar aí com você mesmo, né? Será que tem alguma área da minha vida que eu preciso mudar,
que eu preciso rever meus valores, ser mais honesto do que eu já sou. Sempre tem alguma coisinha que a gente pode ajustar. Então eu quero te provocar a fazer essa reflexão hoje, já que eu estou aqui com 2 grandes profissionais falando sobre honestidade, e a gente já deixou claro no primeiro bloco que ser honesto vale a pena. Ser honesto dá lucro, Mackinson? Dá, claro que dá, porque Deus te abençoa. Tá, então vamos lá. Você, inclusive, montou uma área dentro da empresa para que os funcionários possam descansar. Conte isso aí, eu não vou contar não. E eles mesmos adquirem produtos e não tem ninguém lá para cobrar. Foi ideia da minha filha Renata, que é a gerente de comunicação e marketing. Ela falou, pai, já que você é o sponsor no Brasil dessa campanha mundial, Corajosamente Éticos, então me deixa criar um espaço aqui na empresa de descompressão. E eu falei, legal, ela criou com a marca, né, a cor laranja, Corajosamente Éticas, aquelas frases de efeito e tal, e colocou lá refrigerantes, bebidas, salgadinho, snakes, etc. Tem a máquina do cartão de crédito, do cartão de débito, dinheiro. Você vai lá, pega, paga, pega troco e tal. Já fazem 3 anos, não tem diferença nenhuma. E olha que nesse ambiente, nesse escritório aqui em Curitiba, onde é a head office da Cargolift, nos 3 turnos lá, que até final de semana tem gente, trabalham mais ou menos 150, 170 pessoas. E tem rotatividade. Mas mesmo um funcionário novo, quando ele chega, ou um visitante que lá está, ele fica tão constrangido de ver aquela confiança que a gente deposita nas pessoas, que o cara colabora. É um negócio impressionante. Bacana. Eu já fui em peça de teatro que era assim, você paga quanto você quiser. Tem museu fora do Brasil, né, que também, né, você paga se quiser, quanto quiser, ônibus, enfim. A gente vê com isso uma conclusão de que a tendência das pessoas, eu acho que você pode estimular a honestidade. A partir do momento que você dá um crédito, a pessoa tende a ser honesta. É impressão minha? Como é que você avalia, Raca? O valor que eu acho que está por trás disso não é... Quer dizer, eu acho que a expressão tua é correta também de dar crédito, mas o Marcos falou bem. É a confiança que você deposita. Então, esse é um fator que nós estamos perdendo na sociedade. Antigamente era tudo no fio do bigode. Você tinha a honra da palavra, aquilo que você falava, você comprometia. O casamento, a pessoa se comprometia. A vida era assim, eu vou te ajudar, eu vou fazer isso, eu vou te pagar, vai ser tanto. Os valores estavam presentes na relação das pessoas. Então, essa confiança foi se perdendo. E isso é uma perda de qualidade da sociedade que é difícil você recuperar. E tudo que a gente vê hoje dessas desordens morais, as desonestidades, no fundo é tudo isso. Você não confia, né? Ô João, vou te falar, você sabe que você anda aí com o teu carro por aí, você também, Sim. Quantas vezes você vê na estrada um caminhão de transportadora e lá na traseira está escrito assim, como estou dirigindo, tem um telefone para reclamar, ou assim, reclamações, ligue no telefone e tal. Eu tenho mais de 600 carretas, jamais eu permito uma placa dessa, porque eu, dono de transportador, estarei dizendo para a sociedade que nem eu confio naquele motorista que está transportando a carga dele. Então você veja como nas pequenas coisas você vê o péssimo exemplo no Brasil. Nós temos que mudar isso. O próprio motorista ele se sente incomodado de entrar num caminhão que tem uma placa dizendo isso. Então você já está desconfiando que eu estou. Pelo amor de Deus, ele confia em mim. Né? Você já desmoraliza ele de largada. Jamais eu faço um negócio desse. Terrível, né? Então, quer dizer, essa inversão, ela é terrível dentro da sociedade. Às vezes até com atitudes que a gente acha que está fazendo a coisa certa, né? Porque quem põe uma frase dessa está com boa intenção, eu acho. Sabe o que é? Muitas vezes a seguradora obriga que a transportadora faz isso. Na minha não vai fazer. A seguradora não vai mandar nos valores morais que eu tenho dentro da minha empresa, de jeito nenhum. Mas você eu acho que nós estamos em vários setores da economia, da sociedade, eu acho que com essa globalização e eu acho que a importação de alguns valores, bons valores de algumas sociedades mais desenvolvidas, nós estamos aprendendo a ter uma relação mais leve, né? Eu reparo isso, às vezes, quando viajo, você aloca um carro e tal. Hoje você chega lá, assina um papelzinho, deixa o carro, o cara nem vai perguntar se você, como é que está, o que foi, o que não aconteceu. Já há né, você vai fazer um contrato de seguro-saúde, por exemplo, você põe as doenças que você tem, né? Você não está preocupado, não, vou dizer porque eu vou perder a carência. Quer dizer, isso foi se incorporando, né? Eu acho que são coisas boas que a sociedade também foi
foi levantando. Então, eu queria destacar isso, que é uma coisa que o Markson falou que me lembrou, que é o papel da cultura empresarial, né? Eu acho que a honestidade não adianta. O que é uma empresa ética? Né? Já que estamos falando disso aí, a empresa não é um ente moral, então ela não pode, moralmente ela não é boa, não é ruim. Quem são bons são as pessoas que atuam dentro da empresa. Então, a cultura da empresa são as atitudes das pessoas, é como pensa em primeiro lugar o seu líder, os valores que ele transmite e que a cultura vai incorporando com o passar do tempo. Então, as práticas da empresa que transformam a empresa, ela, digamos assim, ela apresenta os funcionários apresentam uma conduta regularmente ética, porque a empresa tem uma cultura ética, né? Cultura que vem das pessoas que compõem o corpo diretivo da empresa, né? E todo mundo vai absorvendo e isso vai incorporando com o tempo, né? Vou fazer uma provocação para vocês dois, para você que trabalha com os executivos e para você que é um. Uma das coisas que eu nem sei se estão lá nas 10 medidas do Corajosamente Éticos, hoje, muitos trabalhadores, aí eu estou falando pelos trabalhadores, reclamam que as empresas reduzem o quadro e obrigam uma pessoa a fazer o trabalho de 3. Ou seja, tem que produzir muito mais com o mesmo salário, porque todo mundo, a gente saiu de uma crise, está saindo, né, ainda de uma crise gigantesca, ameaça de demissão o tempo todo, um ambiente de insegurança dentro das empresas, dentro das corporações. Ser ético também, ser honesto, é respeitar o limite desse funcionário, desse colaborador? Mira, eu tenho um princípio na administração. Você vai dar risada. Primeiro é o seguinte, eu só aceito no máximo 11 pessoas reportando diretamente para mim, no organograma. Você sabe por quê? Cuidar de gente dá trabalho, você precisa dar atenção. Não pode ter quantidade, tem que ter qualidade. Mas sabe por que 11? Se Jesus, quando esteve aqui como homem, tinha 12, eu não me julgo capaz de ter mais do que... Você é esperto, porque um traiu, né? E você já foi no 11. Eu pensei que tem um traidor na equipe. Pensei que você seria um amante do futebol e falou assim, nós somos um time, né? Então tem que ser 11. Não, mas então eu tenho um princípio. Além desse, de limitar a quantidade de pessoas que alguém consegue ter reportando a si, para não sobrecarregar, eu acho que o dia tem 24 horas. Sim. Você tem que trabalhar bem 8 horas, conviver 8 horas com a família, dar atenção para as esposas, né? Que elas reclamam muito, a minha também reclama, deve estar me assistindo. E 8 horas você tem que ficar na horizontal, meu amigo, deitado. Se você vai dormir 8 horas, não, você dorme umas 5 ou 6. O equilíbrio da vida passa por isso. E eu não valorizo ninguém que se mata de trabalhar no final de semana, fora de hora. Se aquilo está acontecendo, porque o planejamento não foi bem feito na sua hora adequada. Então, respondendo a sua pergunta, falou, poxa, mas tem empresário aí que pega 3, manda embora e faz tudo com um só? Pode até ter, mas hoje a gente também tem inteligência artificial, a gente tem robô fazendo o trabalho, assessorando as pessoas. Então, no passado, um funcionário nosso, um coordenador, cuidava de 20 caminhões. Hoje ele cuida de 45. Por quê? Porque tem robô com inteligência artificial que faz muitas partes do trabalho do humano. Aí é uma coisa bacana. Sim. Tá outra coisa que eu acho... Você se salvou nessa. Verdade. Mas olha, outra coisa que na linha do que o Marcos falou, que eu acho que é importante. Eu sou fã de uma frase do Paulo Guedes, quando ele assumiu o ministério, ele falava assim, olha, o Brasil passa por uma prisão cognitiva. Nós temos uma falta de capacitação operacional no geral, no funcionalismo público e no funcionalismo privado. Eu vou chamar o nosso último intervalo e na volta a gente arremata a partir daí, tá? A gente volta. Fique aí que nós já voltamos. Uma coisa interessante. Voltamos com o último bloco do nosso programa de hoje, qual é o valor da honestidade. Eu quero falar agora nesse bloco especificamente sobre o nosso compromisso individual, eu, você como pessoa, o que nós podemos fazer. Eu gostei muito quando vocês falaram aqui que os honestos se manifestem e que a gente, e você certamente é você que está em casa acompanhando a gente, o que nós podemos fazer. Então vamos lá, quero ouvi-los agora. Vamos começar de coisa prática? Vamos. Cada vez no Brasil que alguém vende uma casa, então você comprou a casa há 10 anos atrás, essa casa se valorizou, você comprou por 100, agora você vai vender por 300. Você tem que pagar o imposto da diferença. Então a primeira coisa que a outra parte fala é o seguinte, mas não dá para a gente fazer uma escritura por um valor menor?
cada vez que você faz isso, você está obrigando eu que pago imposto a pagar mais. Então, primeiro a gente tem que pensar no país, depois a gente tem que pensar no estado, depois no município, depois em nós. Foi isso que Jesus ensinou. Se a gente fizer assim, mas tem que ter coragem. Por isso que eu defendo... Todos vão se beneficiar, né, nesse Se todo mundo pagar imposto, todo mundo paga menos. Você já viu que você vai no dentista e o cara te dá 2 orçamentos, com nota e sem nota. Cancela esse dentista, porque esse está destruindo o nosso país. O médico da mesma maneira. Eu pago imposto, por que o médico não vai pagar? Começa no CNPJ da tua nota quando você faz o É isso aí, é isso aí. A gente tem que fazer campanhas nos estados para premiar quem pede nota fiscal. Isso é uma vergonha. Tinha que pedir nota, você não tinha nem que pedir. Não tinha nem que pedir. O cara já tem que te dar e acabou. Ué, o que é isso? É verdade. Bom, eu complementaria o seguinte, eu daria uma dica para você aí, que é uma coisa que eu aprendi há alguns anos, quando eu fui fazer um retiro no final de semana, um retiro de reflexão pessoal, fazer um exame diário de consciência, que leva 1 minuto, talvez 1 minuto e meio, né? E pensar um pouquinho cada dia, quais são os valores que você pode se orgulhar da tua vida. Você pode identificar um por dia, talvez como uma sugestão, um só. Eu sou uma pessoa honesta? Faça essa pergunta para você mesmo. Eu sou uma pessoa equilibrada? Eu sou uma pessoa otimista? Enfim, uma série de qualidades que você pode pensar e começar a construir o você no dia de amanhã. O que eu quero ser? A tua vida vai mudar. Porque esses valores, esses temas como a honestidade, não adianta um código penal colocar todas as linhas do que você tem que fazer cada dia. A vida ela é muito diversificada e muito complexa. A tua consciência tem que pautar a tua conduta diária. A tendência atual da legislação é a judicialização de tudo, né? Tudo tem que ter uma lei. A própria compliance que você estava comentando, eu tenho minhas críticas, porque ela tira a liberdade. Eu tenho um caso concreto de um presidente, um CEO de uma multinacional aqui que foi despedido porque ele protegeu um funcionário que se arrependeu do erro que cometeu. Sério? E era um cara de muito valor. Sim. Só que o compliance da multinacional estava a dizer que o cara tinha que sair. Acabou com a vida dele. Então, o legalismo da conduta não é olhar a pessoa humana, é olhar a letra da lei. Isso é terrível. E às vezes a gente atua assim também. É o pai que chega em casa e diz assim, você chega atrasado, aqui quero você aqui no jantar, no almoço, no horário que... E ele mesmo não chega. Não quero ninguém vendo o celular enquanto nós estamos comendo. E ele está lá no celular enquanto está comendo, vai no restaurante. Quer dizer, as incoerências tem. Então, começar na consciência pessoal. Dá uma olhada na tua vida aí e ver o que você pode mudar cada dia. Mas você falando isso traz à mente aqui uma questão. A gente quer sempre ser aprovado naquilo que a gente faz, nos nossos projetos. E às vezes as pessoas acabam omitindo, né, algumas ações com medo da reprovação, com medo da demissão. O que vocês diriam nesse caso, até você como um empregador? Olha, você prefere que um colaborador seu fale o erro que cometeu e ele vai sofrer alguma sanção ou não, na prática? Não, lá a gente incentiva, porque eu também erro. As pessoas erram, né? Então a gente incentiva, desde que se arrependa. Você sabe que outro dia saiu na Gazeta do Povo aqui do Paraná, um jornal centenário, né? Muito relevante, uma matéria, Miriam, sobre as empresas que permitem que funcionários que foram demitidos ou que saíram, voltem. Eu tenho essa regra comigo. Saiu pela porta da frente pode voltar. Hoje mesmo. Mas já contratou? Sim, quando a Gazeta do Povo fez essa matéria, nem eu tinha ideia. Tá. Aí foi, acho que há uns 2 anos atrás, mais ou menos, 110 pessoas eu tinha recontratado ao longo desses anos todos. Pesquisaram lá em 20 e tantos anos de história de Cargolift. E eu sou uma das poucas empresas que tem essa política. Quem sai pela porta da frente pode voltar. Mas isso o que é? É você saber separar o erro da pessoa. Exato. Isso é um grande valor que o empresário tem que ter e pode fazer parte da cultura, deve fazer parte da cultura da empresa. Quer dizer, a confiança da pessoa. Quer dizer, não que ela vai ser inimputável em nada, né? Todos nós temos debilidades. Sim. E as coisas o mundo é muito complexo. A gente tem, os fenômenos da vida humana são difíceis de você colocar num código ou numa lei.
Tanto é assim que a consciência, que é a nossa norma próxima da moralidade, é o que impera em muitos países, inclusive. Você pega os Estados Unidos, quantos artigos tem a Constituição americana? Tem 10. Quer dizer, por quê? Porque é a consciência. Consciência, não adianta você fazer um catatal desse que a sociedade não vai crescer. Pelo contrário, ela vai se revoltar porque te falta liberdade, né? Quer dizer, o tema da liberdade que nós falamos aqui no programa. Muito bom. Eu acho que isso que é muito rico, né? E aí me faz lembrar também, eu acho que vale a gente passar por isso, né? Quando a gente fala de honestidade, a honestidade também nas relações. Quando a gente vê hoje que as relações não são sólidas, né? Seja de amizade, sejam os casais, tudo assim, qualquer coisa você acaba não sendo, isso sim também é honestidade ou desonestidade. Quando você mente, quando omite, quando prejudica o outro. Vocês concordam com isso? Olha, até nas relações conjugais. Sim, mas veja, é que a verdade, ela, às vezes ela dói, né? Então, só que quando você tem por vida praticar a verdade, né, e deixar a mentira de lado, você tem desafios constantes, porque não é simples. Mas não é por fácil. isso que é corajosamente. E os resultados são sempre bons. Exatamente, acho que está dentro dessa linha. Não tem como escapar. Eu forcei aqui um pouco agora, né? Mira, nessa parte aí que você perguntou do conjugal, eu tenho uma opinião. Hoje, se você pegar pessoas na faixa de 45 anos de idade, 50% dos casais, o casamento não deu certo a primeira vez, está no segundo casamento e alguns até de terceiro. Sabe qual é o problema? Dos homens. Quando nós homens estamos lá no altar, no dia que você está casando, e você empenha a palavra lá, vamos estar junto, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza. Aquela palavra tem que ser cumprida, por isso que a gente usa uma aliança aqui, ó. As mulheres, elas já amam por natureza. Pode ver que Jesus diz assim, mulheres, sujeitai ao vosso marido, quer dizer, anda do lado dele, caminha com ele, seja parceira. Mas o que Deus falou para nós, homens? No imperativo está o verbo na Bíblia. Maridos, amai vossas mulheres. Ele deu uma ordem. Então, o corajosamente ético também defende isso lá no altar. Quando o cara empenha a palavra, ele está na frente de Deus das testemunhas. Não é no primeiro vendaval no casamento, aí qualquer probleminha que a sogra veio dormir na sua casa, você já vai separar. O que é isso? Isso não é homem, pô. Sim, é muito infantil, né? Chega a ser pueril, né? Mas esse é o problema do berço, né? Que às vezes a pessoa não sabe enfrentar as dificuldades quando tem 14 anos ou 15, porque o pai não ensinou, a pessoa se livre. Você assuma as suas consequências. Arque com elas, isso é né? muito E não em importante. defender lá e meter a boca no professor quando ele dá uma nota baixa, né? Porque então, quais são os valores que esse filho vai adquirir depois na sua vida? Ele vai pensar assim, vai dar um jeitinho, Então, essa questão eu acho que é fundamental, né? Você falou, temos que enfrentar as coisas difíceis e aprender a ser humano, né? Claro. É muito legal, gente, essa reflexão de ser livre, né? Quando a gente busca ser livre, a gente assume as consequências. Quando você culpa o outro, você está sempre transportando para alguém a responsabilidade por algo, pelo que aconteceu. E aí a gente não é transformado. Porque se eu coloco no colo de outro, eu não mudo, eu não cresço, eu não sou transformada. E acho que o processo da honestidade, ele passa muito por isso também. Por isso que a gente fala, eu vou dizer algo aqui, né? Não sei se vocês vão discordar, podem discordar. É um risco, às vezes, você ser honesto. Mas é um risco que vale a pena, que a gente tem que correr. Ou não é risco? Eu não sei. Não vê assim? Mira, olha, eu acabei de receber um Vamos convite. imaginar aqui, tá? A polícia te parou. Sim. Aí você não está ali com todos os documentos. Então, você vai correr o risco. Você pode dizer para ele a verdade. Fala a e ele verdade. vai ser mais ríspido ainda com você, ou não. Nesse sentido. Mira, a gente ganha de ser honesto. Eu tive o prazer recentemente de ser convidado para investir num condomínio de chácaras em Santa Catarina, que vai dar um resultado financeiro maravilhoso. Só tem a vaga para 10 sócios. Eu fui o segundo a ser convidado e eu nem conheço direito os outros, porque tem a imagem de empresário sério, de homem sério, todo mundo quer se juntar a você. Então, quando você tem essa imagem na sociedade, as pessoas de bem, da política do ganha-ganha, elas procuram você. Então, a gente acaba ganhando. Vale a pena. Eu falei há pouco que a gente ia mostrar cenas do filme Margin Call, que é um filme que mostra muito o dilema de empresários, propriamente de uma empresa no auge da crise econômica nos Estados Unidos,
quando tinha que esconder informações, né, de acionistas, do público. E é uma situação assim grave e muitas empresas passam por situações semelhantes, talvez em menor proporção, mas serve para endossar um pouco, trazer à luz aqui a nossa discussão sobre honestidade. Vamos assistir. Quando começou com essa autopiedade, é insuportável. Então, acha que desempregamos algumas hoje e que é tudo em vão. Mas você faz isso todos os dias, há 40 anos, Sam. E se é tudo em vão, então todo o resto também é. É só dinheiro. É inventando pedaços de papel com imagens para não nos matar para ter o que comer. Não é errado. E certamente não é diferente hoje do que sempre foi. 1637, 1797, 1819, 37, 57, 84, 1901, 07, 29, 1937, 1974, 1987, aquele cretino não me ferrou legal. 92, 97, 2000, qualquer coisa que quiseram chamar. É tudo a mesma coisa, sempre não podemos evitar. E você e eu não podemos controlar ou impedir, nem mesmo desacelerar. Quando muito, alteramos de leve. Só reagimos. Ganhamos muito dinheiro quando acertamos. E largados na beira da estrada se erramos. E sempre houve e sempre vai haver o mesmo percentual de ganhadores e perdedores. Gente feliz, gente triste, gatos gordos e cachorros famintos. Talvez haja mais de nós hoje do que nunca, mas os percentuais, eles continuam os mesmos. Então, né, quando ele fala ali, é só dinheiro, é só um papel, e é esse bendito papel que está por trás de muita coisa quando a gente deixa de lado a honestidade, né? Quando as pessoas resolvem comprometer a honestidade. Eu vou aproveitar o gancho para falar o que eu já tinha falado anteriormente. Eu volto a dizer, eu acho que isso é a cabeça das pessoas que estão na direção. Porque uma empresa ela não é, que aqui tal, esse mundo é assim, as empresas são assim. Não, as pessoas são assim, os líderes são assim. O que eles veem é isso. O político, né? Outro dia saiu uma matéria no Estado de São Paulo, cada membro do Congresso brasileiro custa 23 milhões de reais por ano. Não, 23 milhões de dólares, né? Acho que é isso. É um negócio, uma quantia. Mas é muito dinheiro. É um negócio assustador, acho que é reais. E aquilo é assustador. Quer dizer, o que ele faz com esse dinheiro? Isso é o custo do nosso Congresso, que é o segundo mais caro da história, do mundo. Que é só perto dos Estados Unidos. Então, isso só tem uma explicação. Não é a política que é desonesta, não é o cargo do deputado federal, do senador, são as pessoas. Então, essa postura do empresário que vê assim, porque a concepção do mundo dele é essa, né? Ele não tem família, muitas vezes, não tem um descanso, não ajuda ninguém, não tem nenhuma iniciativa social, não participa da comunidade, não ajuda politicamente, não constrói. Você falou, esse programa do Estado do Paraná Produtivo é espetacular por isso. Quer dizer, a ideia é que as regiões menos desenvolvidas do Estado saiam do ovo por sua conta. Não adianta o Estado chegar lá e dar a comida para eles que eles vão comer embora. Eles têm que aprender a fazer o que as outras regiões do Brasil e do mundo fizeram, para desenvolver. Ô João, você está liderando o programa Paraná Produtivo, que eu acho uma iniciativa fantástica do atual governo. Vou te contar uma coisa. Há mais ou menos uns 14 anos, eu fui fazer uma viagem de benchmarking na Bélgica. E eu fui visitar uma transportadora local lá no sul da Bélgica. E eu visitei depois um casal de missionários que eu tenho parceria com eles lá. Quando eu cheguei ao Brasil, Mina, 15 dias depois, o escritório de São Paulo me liga: Marcos, nós soubemos que você esteve na província de Liège, na Bélgica, nós queríamos te visitar em Curitiba. Eu falei: mas como, você sabe? Eu recebi. Eles sabiam que eu fui lá. Eles vieram me convidar como empresário brasileiro para eu investir lá na Bélgica, para criar uma unidade da Cargolift lá em Liège. E eles me dariam 97% do capital financiado em dólar com juro de 1,5% ao ano só, para eu gerar emprego e renda lá. Num país que fala 3 idiomas, eu não sei falar nenhum idioma daquele, eu fiquei impressionado. Você acredita que aqui no Paraná
Eu estou tentando construir uma nova filial da Cargolift em São José dos Pinhais. Ela é vizinha de muro da Renault, então você pode imaginar que eu estou dentro da cidade. O IAT, Instituto de Água e Terra do Paraná. Acho que tem mais de 2 anos que ele cria tanta dificuldade. E pior que ele nem libera o processo e nem diz não. Porque pelo menos se diz não, você vai na justiça e o juiz decide. Tudo que eu preciso é desmatar uma parte para eu terraplanar. Eu não faço nada errado, eu faço tudo certo. Então eu fico perguntando, para que um programa desse Paraná produtivo, né, ele possa realmente gerar emprego e renda, a gente precisa tirar essas leis que só criam dificuldades para o empresário. Porque, veja, a Bélgica está tentando vir prospectar empresário aqui no Brasil. Se nós não cuidarmos dos empresários brasileiros, eles vão investir lá fora. Claro. Porque o empresário, a cabeça da grande maioria, é ganhar dinheiro. Né? A grande maioria é assim. Não, mas isso é o que move a empresa, né? É preciso, aliás, se o empresário não ganhasse dinheiro, o Estado também não sobreviveria. Então, não tem mistério nisso aí. Eu acho que é uma coisa lícita, né? A gente pensa que a burocracia também tem que ter um limite, né? Porque a burocracia pode emperrar o processo. Geralmente, eles criam burocracia para alguém tentar corromper pelo bastidor. Aí dá um outro programa para falar da burocracia, porque é um problema sério, né? Também tem a incompetência de funcionários, tem o esquema de contratação, tem aquilo, o cabide que ele tem, aquilo digamos assim, a garantia, né, do emprego, estabilidade, né? Então, tudo isso é um conjunto. Você discutir o serviço público dá um belo programa. Mas a gente acredita que com o envolvimento da sociedade, do setor produtivo, dos cidadãos de um modo geral, gente, tudo isso tende a mudar e tem que mudar. Não é só tende a mudar, tem que mudar. A gente precisa modernizar o Estado brasileiro, né? Não é um assunto nosso aqui, mas já que a gente está falando de honestidade, essa modernização também passa pela honestidade na instituição Estado brasileiro e que envolve diversas esferas. Maxson, se uma empresa chega lá hoje, né? Eu quero ser corajosamente ético. O que essa empresa tem que fazer? Só um compromisso. Mas o que ela tem que seguir ali? Primeiro que ela vai ter que passar por um comitê, né, no conselho, né, do Corajosamente Éticos no Brasil, para a gente ter certeza que aquele líder realmente é ético e não está apenas querendo ter um carimbo, né, de corajosamente ético, um selo, né? Essa é a primeira parte. Depois disso, ele tem que assumir o compromisso com Deus e ele mesmo, né? Nós não vamos ficar fiscalizando, não é isso. É um compromisso, é um convencimento. Agora, para a gente ir fechando aqui a nossa discussão, eu queria colocar na mesa também a questão da fé, porque eu acho que a fé é a base. Às vezes, a gente não entende as coisas assim por nós mesmos. Eu não sou bonzinho, eu não sei o quê. Mas a gente deve agir também pela obediência, pela fé. Aquilo que a gente sabe que é certo, aquilo que a gente sabe que é errado, porque o errado tem consequências e o certo também tem consequências muito distintas. E aí eu queria ouvir vocês, que eu sei que são 2 homens também cristãos, 2 homens que temem a Deus e que procuram ter uma vida com uma conduta diferenciada. Apesar, aí eu me incluo também, de toda a sociedade em que nós estamos inseridos, que o tempo todo nos convida à desonestidade, ao jeitinho. Romina, sabe o seguinte, quando eu tinha 20 anos, eu decidi que eu seria empresário um dia, mas não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha nada. E eu prometi para mim mesmo e eu orei a Deus durante 10 anos que Ele me desse a oportunidade de eu ter minha própria empresa e que através dela eu pudesse abençoar a vida de muitas pessoas. Aos 20 anos eu orava assim até os 30 e Deus me abençoou. Com 30 anos eu montei a Cargolift, em 1º de agosto de 1994, junto com o Plano Real. E aí, gente, para você que está aí nos assistindo e você tem empreendimento e às vezes teu empreendimento não está indo bem, sabe qual é o segredo? Você tem que pegar uma folha de papel em branco, fazer o que eu fiz antes de fundar a empresa. Eu escrevi qual seria a missão daquela empresa. Sabe qual é? A minha? Proporcionar melhor qualidade de vida à sociedade, instruindo-os no caminho que deve andar, sobretudo porque nós confiamos em Deus. Esta é a missão das minhas empresas. Eu propago isso lá dentro. Então eu tenho certeza que Deus sorri para nós todos os dias e Ele abençoa a gente. Eu não tenho histórico de caminhão roubado. Quando rouba, aparece no dia seguinte. São milagres que acontecem. Teve uma vez, eu inaugurei uma filial nova em Osasco, 2005.
E eu não tinha ainda colocado alarme, câmera de segurança no final de semana. O bandido chegou lá no domingo, rendeu o vigia, levou as 3 empilhadeiras que tinha. Na segunda de manhã eu não tinha empilhadeira para trabalhar. Falei, como é que eu vou fazer? Aí aluguei empilhadeira, aquela confusão. Passaram-se 40 dias, o telefone toca. Era a concessionária Mitsubishi que cuidava das nossas empilhadeiras. Falou com o meu gerente, olha Marcelo, alguém ligou aqui pedindo referência dessa empilhadeira. Quando eu li no computador o número do chassi, era aquela tua. Aí eu falei que o sistema aqui precisava botar no ar, peguei o telefone do cara. Eu dei para a polícia. Prendeu a quadrilha inteira. Acharam um barracão, João, tinha 42 empilhadeiras roubadas lá. Aí você não acredita. As minhas 3 empilhadeiras foram devolvidas, pintadinha e reformada pelos bandidos. Mira, Deus abençoa, vale a pena. Deus abençoa, vale a pena. Muito bom. Ai, muito bom. Bom, eu diria o seguinte, quer dizer, o tema da espiritualidade, assim, de forma geral, a religiosidade é algo inerente do ser humano, né? A gente tem um anseio profundo de eternidade, né? Todos nós temos. Então, aprender a relacionar-se com esse Deus que nos fez, esse Deus pessoal, ajuda muito no caminho de cada dia. Mas eu trazendo um pouco para o dia a dia das empresas e do governo, né? Eu acho que nós estamos num Estado laico, eu defendo muito isso daí. O Estado laico não é um Estado sem Deus, né? É um Estado onde a religiosidade é respeitada, porque isso é inerente do ser humano e cada um vive a sua religiosidade. Mas o Estado, ele tem que defender o Estado de direito. Nós não podemos defender a verdade porque temos fé. Isso é dado a poucos, né? Quem tem fé ajuda muito, como dizia Pascal, né? Os cientistas vão caminhar ao longo da história buscando a verdadeira sabedoria e quando chegarem lá encontrarão os homens de fé que já chegaram lá há muito tempo. Antes dele. A fé, ela dá uma luz para você agir no dia a dia. Mas nem todo mundo é dado, nem todo mundo tem essa condição. Então, o Estado ele tem que dar condições para que o direito, a verdade racional e livre seja imperada na sociedade. E essa é a condição que o Estado tem que transmitir. E não dar exemplo de esculhambação, de interesses escusos. Insegurança total. Não deixar que aqueles que querem praticar justiça sejam impedidos por interesses pessoais. Quer dizer, isso é uma vergonha. Essas pessoas vão pagar muito caro, porque não é só um problema localizado, é uma corrupção de uma geração, um exemplo péssimo para um país de 200 milhões. Né? Isso é uma coisa muito E no final das contas, né, aquilo que a gente sempre fala, que tem na Bíblia, inclusive, aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Sim. Então, que fique hoje aqui para todos nós, né? Para nós que discutimos aqui o valor da honestidade e para você também que participou conosco aí dessa discussão, essa palavra, aquilo que você semear, você vai colher. Se você semear coisas boas, você vai colher coisas boas e até surpreendentes, como essa aqui do caminhão devolvido todo reformado. Muito bom, da empilhadeira, é muito bom. E da mesma forma, quando a gente semeia coisas erradas, prejudicando outras pessoas, não sendo honesto, na hora pode até parecer um benefício, mas certamente a pessoa será prejudicada e não é isso que a gente deseja. Então, que esse programa de hoje, essa discussão, sirva também para você refletir aí em casa sobre o valor da honestidade. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela participação. Eu agradeço, Mira. Muito obrigado. Foi muito bom bater papo aqui muito com obrigado, vocês. foi muito legal. Parabéns pela iniciativa, foi um prazer. Foi um prazer te conhecer, cara. Tomar um café. Nós já fizemos mais amizades aqui. A gente se vê no próximo programa Qual é o Valor? Até lá. Tá bom.